Vamos mudar a nossa pauta para habitação agora, como havíamos anunciado ao chamar o intervalo. Estamos recebendo aqui com satisfação o doutor Márcio Florestan, ele que é o nosso, posso assim carinhosamente chamá-lo promotor da cidadania? Doutor, bom dia. Pode sim, Marlene, embora eu respondendo pode soar até meio pretensioso me considerar promotor da cidadania. Não, mas é um dos seus fatores ou aspectos de atuação, digamos assim, né, doutor? Buscando isso sempre. Muito bem, muito prazer em recebê-lo aqui, doutor, para a gente falar um pouco sobre habitação. Um momento importante, Sorriso lançou nesta semana, o senhor esteve presente lá, um programa, né, municipal pretendendo avançar numa situação que aqui é bastante caótica, eu diria, né, doutor? Como é que foi para o senhor observar este lançamento? O que foi dito lá, doutor? Bem, antes de mais nada, bom dia Marlene, bom dia Milena, bom dia a toda a equipe da Rádio Sorriso, bom dia também aos telespectadores do programa A Voz do Povo. Sorriso realizou no dia 14 a audiência pública para o lançamento do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Essa é uma iniciativa importante. Nós sabemos que o Brasil apresenta um déficit habitacional muito significativo. Muitos brasileiros e brasileiras ainda não conseguiram realizar o sonho da casa própria. O direito à moradia digna, ele foi inserido na Constituição de 1988 por uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 26/2000, e desde então, a partir do momento em que o direito à moradia foi inserido na nossa Carta Constitucional como direito fundamental social, ele passou a exigir uma destinação prioritária de recursos públicos para a realização dos programas habitacionais. Em nível nacional, nós temos o programa Minha Casa Minha Vida, que aporta recursos importantes para propiciar o acesso à casa própria. Em Mato Grosso, em âmbito estadual, nós temos o Ser Família Habitação, com duas modalidades diferentes. Esse programa já realizou a entrega de 31 mil unidades, e em breve alcançará o patamar de 40 mil unidades habitacionais. No Ser Família Habitação, que é o programa de nível estadual, existem duas modalidades diferentes. A primeira delas em que o estado de Mato Grosso, nos casos de financiamento junto à Caixa Econômica, viabiliza o repasse de R$35 mil para o cidadão ou cidadã, contemplado pela unidade habitacional, para que esse valor seja utilizado no pagamento da entrada do financiamento. Perfeito. Que geralmente no momento inicial do pagamento das parcelas é um momento que acaba pesando mais na programação financeira da família. Esse repasse ele é para famílias que tenham renda de até R$12 mil mensais. Mas há uma outra vertente do programa, essa creio eu até de maior importância, porque essa trabalha com as pessoas que estão na denominada faixa zero do CAD único. São famílias que estão em situação de vulnerabilidade econômica extrema, e para essas famílias o programa Ser Família Habitação propõe realmente a doação da unidade. Não se trata de financiamento. E Mato Grosso houve um avanço importante, embora nós precisemos registrar que mesmo com a construção dessas 31 mil moradias, nós ainda temos um déficit habitacional gigantesco em Mato Grosso. E a esse respeito é interessante recordar que uma das finalidades previstas para o FETAB é viabilizar, salvo engano, 16% do FETAB precisa, segundo a legislação preconiza, ser destinado à habitação. Em Sorriso, nós acompanhamos a apresentação do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Nos pareceu um plano bem formulado, bem elaborado, mas há aspectos práticos que, para que o município consiga avançar rapidamente na oferta de moradia popular, que talvez devam ser considerados. O primeiro deles é que o financiamento dos programas habitacionais, ele precisa ter natureza tripartite. Nós precisamos tanto dos recursos, tanto de recursos federais, estaduais, como municipais. Como é que isso se dá em âmbito municipal? E aqui é bom uma ressalva.
Dos 142 municípios de Mato Grosso, a maior parte não reúne hoje condições de prover, de canalizar recursos para o Fundo Municipal de Habitação. Mas há municípios do estado que, por estarem numa condição financeira e orçamentária melhor, reúnem essas condições, como é o caso, por exemplo, de Sorriso, Sinop, Cuiabá, Rondonópolis, Tangará da Serra, Primavera do Leste, Sapezal e outras cidades que possuem um orçamento avantajado em relação aos demais. Isso, avantajado em relação aos demais. Então, no Sorriso, nós temos hoje um orçamento anual no valor aproximado de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Na nossa visão, na nossa humilde visão, para que Sorriso possa, de fato, dar passos muito significativos a curto, médio e longo prazo em relação à oferta de moradia, a realização do sonho da casa própria, o município precisa fazer o seu planejamento orçamentário e já para o ano que vem, em 2027, destinar pelo menos de 20 a 50 milhões de reais para o Fundo Municipal de Habitação. Com isso, nós aumentamos o financiamento anual, aumentamos os recursos canalizados para a habitação e nós temos condição de ampliar o número de projetos de habitação de interesse social no nosso município. Um outro ponto que, se você me der a oportunidade, eu quero abordar, e me parece que o plano municipal que foi apresentado nessa audiência pública fornece avanços importantes, representa avanços importantes sobre essas questões, mas é sempre bom frisá-las para que a população também participe desse bom debate. Uhum. Bem, o que nós temos historicamente no país? Qual é o modelo de programa de construção de habitações populares que ao longo dos últimos 50, 70 anos se concretizou, se materializou no país? Em geral, moradias que eram construídas, conjuntos habitacionais que eram construídos em locais muito distantes do centro da cidade, em que não havia equipamentos e prédios públicos, não havia CMEIs, não havia creche, não havia unidade básica de saúde, não havia escola, não havia CRAS, o transporte coletivo também não estava suficientemente estruturado. E com isso, com esse modelo habitacional, a qualidade de vida da população que era contemplada por esses programas habitacionais, ela restava prejudicada pela dificuldade de acesso aos serviços públicos. Perfeito. O que nós preconizamos hoje? Um modelo habitacional diferente desse que vigorou no passado. Uhum. Nós defendemos a ideia de que esses programas habitacionais devem ser feitos nos bairros já existentes, em bairros próximos do centro da cidade, preferencialmente. Perfeito. E, para isso, há uma análise importante, Marlene. Dos terrenos que nós já possuímos em Sorriso, nos loteamentos já aprovados, nos bairros já existentes, em torno de 50% são terrenos ociosos. Quase metade dos terrenos são terrenos não aproveitados. E, a esse respeito, é importante agregar uma outra informação. Sempre que surge um loteamento, o loteador, por lei municipal, é obrigado a doar ao município em torno de 10% da área do loteamento. E esses 10% do loteamento, ele se destina aqui. Uma parte é para a área verde e a outra é para a instalação de equipamentos comunitários. Perfeito. Escola, praça, UBS, CRAS, sim, entre outros. O que ocorre? O município, ele, com o passar dos anos, passou a ser o proprietário, por meio dessas doações, de um número significativo de áreas em vários bairros diferentes. Sim. Esses terrenos, eles podem, salvo melhor juízo, ser aproveitados para a construção de apartamentos. Legal. E apartamentos que sejam pensados e que tenham um projeto arquitetônico que ofereça boa qualidade de vida às pessoas que forem beneficiadas por essas moradias. Então nós temos defendido o modelo verticalizado em local próximo do centro da cidade e com uma estrutura que permita a qualidade de vida. Apartamentos que tenham ali parque infantil, jardins, áreas comuns de lazer, quadra esportiva, flores, arborização, locais com boa qualidade de vida. E é possível fazer isso sem aumentar significativamente o custo. E um ponto muito favorável é que o município, a prevalecer essa proposta que nós estamos apresentando, não precisaria gastar dinheiro público com a compra dos terrenos.
ele aproveitaria os terrenos que já são do município e que foram doados pelos loteadores quando os projetos foram aprovados, cumprindo a exigência de lei municipal. Perfeito. Mas, na prática, o município se deparou com um entrave. Quando o projeto foi apresentado ao cartório de registro de imóveis, o cartório, e eu digo isso com muito respeito ao doutor Haroldo, que é um profissional exemplar, mas o cartório entendeu que essas áreas que são doadas, por lei, elas recebem o nome de áreas institucionais. É isso que consta da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, de 79. Certo. Mas o cartório teve o entendimento que essas áreas só poderiam ser aproveitadas ou para áreas verdes ou para prédios públicos. Perfeito. Ruas, praça, escola, e não poderiam ser contempladas para programas de habitação. Nós respeitamos profundamente esse entendimento, mas propomos uma nova interpretação da legislação, até porque essa lei é de 1979, é uma lei anterior à Constituição Federal. Perfeito. E a nossa proposta é para que a expressão equipamentos comunitários seja interpretada no sentido de também abranger os programas habitacionais de interesse social. E vamos até um pouco além disso, num argumento prático. Se eu tenho um terreno importante em um bairro já existente, que foi doado pelo loteador cumprindo a exigência de lei municipal para o município, e esse bairro já conta com escola, já conta com CRAS, já conta com posto de saúde, já tem praça, e aquele terreno está ali ocioso, sem nenhuma finalidade. No nosso entendimento, esse terreno pode então ser desafetado por lei municipal para ser utilizado para programas habitacionais de interesse social. Com isso, nós conseguiremos não ter nenhum gasto de aquisição de terreno e conseguiremos, em todas as boas regiões da cidade, ter empreendimentos habitacionais. Seria possível e a quem caberia essa responsabilidade? À Câmara? No meu entendimento, sim, Marlene. A iniciativa do projeto de lei para desafetação de uma área pública, ela é do prefeito municipal. O prefeito encaminha o projeto de lei de desafetação para apreciação da Câmara. Perfeito. E o faz fundamentadamente na justificativa do projeto de lei, mencionando que a área será desafetada, ela não será mais utilizada para uma interpretação literal daquilo que é equipamento comunitário, mas sim para a aplicação de um programa habitacional, principalmente para as famílias de faixa 0, faixa 1 e faixa 2, que são as famílias que mais necessitam. Perfeito. Um outro ponto que eu não posso me esquecer, Marlene, que nós sugerimos ao município e sugerimos ao atual presidente do MTPAR, a quem foi entregue o título de cidadão sorrisense, é que nos estados do Paraná e São Paulo, as moradias populares, elas vêm com energia fotovoltaica. Já tem as placas de captação de energia elétrica. Nós temos uma das contas de energia mais caras do mundo. Então, essas iniciativas de São Paulo e Paraná de incluir as placas solares para geração de energia fotovoltaica me pareceu muito interessante. E me parece que Mato Grosso deveria incorporar essa ideia ao projeto do governo do estado, o Ser Família Habitação, e também na nossa atuação aqui em Sorriso, isso também seria necessário. Assim como a água de reuso, que poderia ser introduzida no programa habitacional. Enfim, e um outro ponto que eu não posso deixar de tocar, Marlene, que no meu ponto de vista é um erro histórico do nosso modelo habitacional, você observa nos conjuntos habitacionais antigos que as casas eram todas iguais. As frentes das casas... Elas continuam sendo, doutor. Pois é, mas nós temos trabalhado com uma proposta diferente. Você tem condição, de forma simples e sem aumentar o custo, mudar esse modelo, de remodelar o projeto arquitetônico, reposicionar os blindex, reposicionar janelas. Sim. E também, principalmente, de reforçar a arborização e o paisagismo. Maravilha. Oferecer moradias de mais qualidade, mais bonitas, para que a pessoa se sinta, tenha a sensação de pertencimento, tenha a sensação de morar em um local agradável. Não há motivo plausível para justificar hoje que a fachada dessas casas sejam todas iguais. Então isso é algo que precisa ser repensado, não implica aumento de custos, basta um pouquinho de vontade de inovar.
Perfeito. Só isso. Para tudo, vontade política, né? Eu preciso fazer um intervalo. A vereadora Silvana, um abraço para ela, mandou parabéns. Obrigada, vereadora. Daqui a pouco a gente vai rodar os outros recados aqui. Ela diz aqui o seguinte: Sorriso recebeu recurso para o Ser Família Habitação em outubro de 2023 e até hoje não foi desenrolada a parte burocrática para sair do papel. Imagina o prejuízo para o povo de baixa renda, né? Para as pessoas que estão aí, talvez até em situação vulnerável, já estão em relação à moradia. Sorriso tem mais de 22 mil famílias num cadastro esperando a oportunidade de adquirir a sua casa própria. Imagina o tamanho da importância de se abordar esse tema com seriedade. Doutor, o senhor pode ficar um pouquinho mais com a gente para seguir nessas reflexões tão importantes depois, até pela sua fala mesmo de construir pertencimento. Talvez alguém pense que não tem nada a ver com a política, mas tem tudo a ver, não é? Com o meio político. Discutiu o direito às moradias e hoje integra o CAURB. O senhor não é da promotoria que tem essa área habitacional, né, doutor? Apenas o CAURB. Até gostaria que o senhor explicasse o que é. Sim, nós temos no Ministério Público vários centros de apoio operacional, certo, que auxiliam os promotores e procuradores de justiça no exercício das suas atividades. Elaboram pesquisa, fornecem modelos de peças de atuação e buscam subsidiar, de uma forma geral, a atuação dos colegas em todo o Estado. Perfeito. Entre esses centros de apoio operacional, nós temos um centro que tem um nomezinho grande. Comprido. Ele se chama Centro de Apoio do Patrimônio Histórico e Cultural, do Meio Ambiente Urbano, o que inclui habitação, inclui acessibilidade e também dos conflitos fundiários. Perfeito. E nesse centro de apoio operacional nós temos promovido reuniões, elaborado materiais, inclusive a respeito do direito à habitação. Uhum. E em relação à promotoria que eu atuo, aquelas áreas que são afetas às minhas atribuições, eu posso dizer que o tema da habitação não é diretamente afeto à minha promotoria, mas repercute nele por via oblíqua. Perfeito. Porque, por exemplo, se um bairro, um conjunto habitacional é inaugurado em um local muito distante da cidade, em que não há escola, unidade básica de saúde, CRAS, creche, isso tudo depois repercute nas áreas afetas à minha promotoria. Quando vem buscar a solução, né? Exatamente. Importante. O senhor está aqui ofertando, de certa forma, uma consultoria prévia para que a gente avance no sentido de melhorar essa qualidade antes que o problema se instale, né, doutora? Isso é importante. Sim, e tendo também, nós tivemos o padre Valdivino, participou de forma ativa, o doutor Fernando, defensor público, o doutor Emanuele também participou ativamente da audiência. E todos ali manifestaram o nosso desejo de que o município possa avançar mais rapidamente em relação ao tema habitação. Certo. Todos nós somos sabedores do valor exorbitante que se paga nos aluguéis em Sorriso e sabemos da quantidade de pessoas hoje aqui na nossa cidade que ainda não realizou o sonho de ter a sua casa própria. Certo. Diga, Milena. Inclusive o padre Valdivino está ouvindo, acabou de mandar mensagem aqui. Tá abraço, padre Valdivino. Estive conversando com ele também, ele participou na segunda-feira dessa audiência. E as igrejas elas têm papel fundamental, né, com relação ao social, né? E elas estão a par, né, de todas essas necessidades. Então é importante também que essas instituições religiosas, seja católica, evangélica, também participem, né? Sem dúvida. Isso fortalece a participação das pessoas, né? Porque os padres, pastores são lideranças, além de religiosas, lideranças comunitárias. E eles podem e têm ajudado, né, a fomentar debates de temas importantes junto à nossa comunidade. O padre Valdivino ele é muito participativo, assim como os demais líderes religiosos, e eu vejo com muito bons olhos essa participação, isso agrega, isso acrescenta muito. Muito bem, doutor. A gente passou aqui por vários setores, né, ou várias situações que estão envolvidas nesta questão, entre elas a legislação. O senhor já apontou que, de repente, o Sorriso precisa mexer na lei. Legalmente é possível fazer isso, essas mudanças que estão sendo sugeridas aí? Eu creio que sim, Marlene. Esse assunto ele ainda não é pacífico na jurisprudência e nem na doutrina do direito urbanístico. Eu preciso uma inovação aí. Ressalvar isso, mas eu digo o seguinte, nós estamos em um cenário no país de um déficit habitacional gigantesco. Pessoas que não conseguem acessar a casa própria. Será que isso não exige de todos os agentes públicos, juízes, promotores, defensores, titulares de cartório, prefeitos, vereadores, todos, quando eu digo todos, todos mesmo. Sim. Não exige inovação, não exige ousadia, não exige mudança, porque se o cenário se mantiver o mesmo, o déficit habitacional acompanhará
a mesmice do cenário. Então nós precisamos de modificações para ter condições de sanar esse problema grave que é o déficit habitacional no país, em Mato Grosso e também em Sorriso. Pelo seu olhar, esse uso das áreas que são do município, por exemplo, de Sorriso hoje, que a gente sabe que existem várias, pode também ser mexido nisso. Além da destinação do recurso, é possível que o município, de fato, utilize essas áreas para a construção. Sim, por meio da prévia desafetação feita por lei e também demonstrando que aquele terreno está ocioso e que ele não será necessário para uma escola, para uma unidade básica de saúde. Porque já tem outro claro, espaço. Isso tem que ser feito com a devida responsabilidade para que o município também não abra mão de todos esses terrenos, porque claro, uma parte desses terrenos é necessário para ponto de saúde, para posto de saúde, para escola, para creche, para CRAS e para outros equipamentos públicos. Tanto que hoje esteve aqui conosco essa semana o secretário de cidade e ele colocou um dos maiores projetos que está aí em andamento, está com dificuldade da área para implantação. É um problema sério. E Sorriso não é pequeno em termos de área, né, doutor? Então, de fato, tem que se olhar diferente, né? Com certeza. E esse olhar diferente é o que pode permitir. Se nós ampliarmos os recursos do Fundo Municipal de Habitação, que hoje praticamente não conta com recurso nenhum, se nós canalizarmos recursos importantes, definirmos novas áreas em regiões muito boas da cidade e nos somarmos às iniciativas de âmbito federal e estadual, Minha Casa Minha Vida e também ao Ser Família Habitação, que é o programa estadual, nós conseguiremos ter nos próximos 4 anos um volume muito grande de moradias. Mas mais do que quantidade acompanhada de qualidade de vida para as pessoas que serão beneficiadas por essas unidades habitacionais. Este fundo municipal, ele dependeria de recursos apenas do município ou ele pode buscar convênios também, fora do município? Ele pode buscar convênios, mas o ponto que a gente quer promover o bom debate é que o município tem hoje um orçamento anual de 1 bilhão e 100 milhões quase. Tem que olhar para isso, não pode esquecer de olhar para essa área. Já dizia o saudoso Ulisses Guimarães, administrar é eleger prioridades. Perfeito. Né? Então, o Fundo Municipal de Habitação merece ou não ser priorizado no orçamento público? Nós defendemos claramente, respeitosamente, a posição no sentido de que sim, de que em todo orçamento anual devem ser canalizados recursos para o Fundo Municipal de Habitação. Como cidadão, é essa a posição que eu tenho. É interessante o que o doutor falou com relação a prioridades, tendo em vista também que Sorriso é um cartão postal, né, doutor? Então, assim, muitas pessoas vêm para cá com a intenção realmente de trabalhar, de melhorar de vida e tal, mas quando chega aqui se deparam com essa situação. Aluguéis caros e, em contrapartida, muitas empresas, muitas indústrias também precisam da mão de obra. E, para isso, precisa ter casa. Sim, Milena, você destacou muito bem. E nós não podemos ignorar também, às vezes nós imaginamos, olha, o município vai investir de 20 a 50 milhões no Fundo Municipal de Habitação por ano. Na verdade, o valor é muito inferior a esse. Porque se nós considerarmos o seguinte, quando você investe de 20 a 50 milhões por ano em habitação, você gera um ciclo virtuoso. Você aumenta o número de empreendimentos de construção de prédios e unidades habitacionais, isso gera emprego, aumenta significativamente o volume de empregos na construção civil e também, quando há projetos habitacionais, você precisa de alvará, você recolhe taxa na prefeitura, há impostos que são pagos. Então, com essas iniciativas, o município também vai aumentar a sua arrecadação. E é importante também para o comércio local. Se você tem um número expressivo de quantidade de casas populares em construção, as compras de materiais para construção no comércio local também sairão fortalecidas. Então gera um ciclo virtuoso tremendo. Ou seja, o que investiu vai retornar novamente. Retorna com ganhos, Milena. Muito bem apontado por você. Perfeito, doutora. A gente é muito grato pela sua vinda aqui.